Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer esse vídeo para falar de um assunto muito importante. As 7 coisas que Deus odeia no ser humano. É isso mesmo, as 7 coisas que Deus odeia. E qual é o objetivo desse vídeo? Para você fazer uma autoanálise em si mesmo, em você mesmo, para você se examinar. Porque se você tem praticado uma ou duas ou mais dessas coisas que Deus odeia, para você imediatamente, por meio das orientações que aqui nós vamos lhe passar, abandonar, porque Deus não pode odiar, Ele tem que ter por você muito prazer, muita alegria, por meio das suas atitudes, do seu comportamento. São essas atitudes, comportamento que vão levar você para o céu. Mas antes de começar esse vídeo e falar sobre esse assunto, nos ajude desde já a divulgar esse conteúdo. A gente sabe que o YouTube ele impede que todas as pessoas do canal, a gente tem milhares de pessoas aí no canal, alcancem esse vídeo, alcancem esse conteúdo. E você nos ajuda quando você deixa ali o seu like, quando você se inscreve no nosso canal e ativa o sino de notificações para você receber de imediato. Se você quiser comentar nesse vídeo, eu te peço que você assista ele até o final. E qualquer dúvida que você tiver também, você pode escrever nos comentários. Aqui no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 16, 17, 18, 19, fala sobre essas 7 coisas que Deus odeia. Diz assim, ó: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Então vamos lá a quais coisas são. Primeiro, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Vamos falar primeiro dos olhos altivos. Você sabe que essa expressão altivez se remete a orgulho, se remete a soberba. Você sabe que a pessoa pode falar, ela pode gesticular, mas você conhece qualquer pessoa pelo olhar. Porque o próprio texto sagrado diz que são os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então, os olhos, eles têm muito a nos ensinar. Eles têm muito a nos olhar. Se tem uma coisa que Deus não se agrada, é de uma pessoa orgulhosa, é de uma pessoa que se acha superior à outra. E muitas vezes usa desse achismo para pisar, para humilhar, para desprezar. Existe o olhar do desprezo, né? Então, cuidado, muito cuidado, porque o que reflete nos olhos, isso mostra e é um grande sinal do que está acontecendo dentro. Se os olhos são bons, todo o corpo será luz. A segunda coisa que Deus odeia é a língua mentirosa. Então a gente já sabe que se é uma língua mentirosa, é uma língua que não trabalha com a verdade. E eu digo mais, é uma língua que é capaz de distorcer, é uma língua que é capaz de trair, é uma língua que é capaz de mentir, é uma língua que é capaz de fazer de qualquer coisa, qualquer artifício para destruir o próximo, para destruir uma pessoa. Por isso que na Bíblia fala que o que contamina o homem não é o que entra pelos ouvidos, no caso, e sim o que sai. Você tem que ter muito cuidado nos julgamentos que você faz em relação às pessoas que estão à sua volta. Porque pessoas têm defeitos? Sim, tem. Mas elas também têm qualidades. E se tem uma coisa que Deus odeia, é a mentira, é a língua mentirosa. E quem é o pai da mentira? O diabo. Por isso que você tem que se cuidar muito, e não inventar conversa de ninguém, e não falar nada desnecessário de ninguém, e se cuidar muito para não ser dominado por essa língua mentirosa que destrói
Várias pessoas, inclusive a própria, que faz uso dela. A terceira coisa que Deus odeia no ser humano é mãos que derramam sangue inocente. É isso mesmo. Mãos que derramam sangue inocente. Ou seja, como se você matasse uma pessoa. E existem várias maneiras aí que você tem para matar uma pessoa. Por exemplo, a vingança. A vingança, ela faz parte dessas mãos que derramam sangue inocente. E Jesus, ele deixou um grande exemplo para a gente, que é de não pagar com a mesma moeda. Quando o soldado teve lá a orelha cortada, Jesus foi lá e restituiu a orelha dele. Olha só, quando Jesus recebeu numa face, ele deu a outra. Outra maneira que você tem de usar essas mãos que derramam sangue inocente é guardar o ressentimento no teu coração. Geralmente a gente fala assim, ó, fulano morreu para mim. Você está matando aquela pessoa. Quando você guarda mágoa de alguém, você está matando aquela pessoa dentro de você e consequentemente a isso você está se matando também. Então você tem que ter muito cuidado mesmo. Quantas pessoas que chegam até a matar, literalmente matar uma outra pessoa por conta de uma vingança, por conta de um ódio. Então você tem que se cuidar muito em relação a essa coisa que Deus odeia. A quarta coisa que Deus odeia, o coração que maquina pensamentos perversos. Como eu disse, não é o que sai que contamina, e sim o que entra. E aqui no livro de Jeremias, capítulo 17, diz assim, ó, enganoso é o coração, 17:9, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? O coração trai, o coração engana, o coração, ele trabalha com sentimento. E muitas vezes um sentimento que leva a gente ao fundo de poço, que leva a gente a julgar uma pessoa sem conhecê-la, que leva a gente a tratar mal o próximo. O coração é aquele que cultiva e guarda o rancor, que guarda a mágoa. O coração é aquele que leva a gente, por paixão, a entrar no relacionamento que a gente sabe que vai dar errado, mas por conta daquela paixão a gente entra e quebra a cara. Por isso que na Bíblia fala, enganoso é o coração. E a gente tem que ter muito cuidado por maquinar esses pensamentos perversos, porque tudo vem do coração, esse engano vem do coração. Esse engano que vem do coração vai para a cabeça, vai para o pensamento. E nisso gera atitudes que desagradam a Deus. E atitudes que lá na frente vão te prejudicar. Próxima coisa que Deus odeia: pés que se apressam a correr para o mal, mais do que fazer o mal. Essa atitude envolve trair, essa atitude envolve maquinar e agir de uma forma injusta com alguém. Você vê que toda pessoa ela pensa assim, tem gente que ela pensa assim, o que eu posso fazer para prejudicar fulano? Deus odeia isso. O que eu posso fazer para mim chegar no cargo de gerência da empresa? Será que eu tenho que falar mal desse daqui, falar mal daquela dali? Será que se eu fizer isso, o patrão vai acreditar mais em mim, vai confiar mais em mim? Então Deus não se agrada disso. Isso é uma coisa que Deus odeia. Deus já odeia o mal. Imagina a pessoa que maquina. Imagina a pessoa que maquina. Então você tem que se cuidar muito mesmo com isso. É a falsa testemunha que profere mentiras, é aquela pessoa que uma leva e traz, fala mal de uma para outra, é aquela pessoa que semeia contenda, ó, fulano falou isso de você, ó, Beltrano falou isso de você, e joga uma contra a outra. Esse tipo de pessoa Deus não se agrada. Esse tipo de pessoa é uma pessoa que Deus fica vendo lá do céu as atitudes dela com raiva, com ódio. Por isso que no Salmo, se eu não me engano, no Salmo 50, está lá escrito que Deus sente indignação todos os dias por ver a situação de muitas pessoas aqui no mundo, por ver a conduta de muitas pessoas. Pessoas que eram para estar com ele e não estão, pessoas que eram para andar com ele e não andam. E tá aqui, ó, a última coisa, né, que Deus odeia no homem: a testemunha falsa, que profere mentiras
o que semeia contenda entre os irmãos. São aqueles que mentem, traem, fofocam, causam N confusões, destroem relações, são capazes de fazer qualquer coisa para destruir alguém. Qualquer coisa. Então, cuidado. Se você é esse tipo de testemunha falsa que profere mentiras e semeia contenda entre os irmãos, a gente tem muito nos dias de hoje a fake news. É esse tipo de testemunha falsa que acaba denegrindo a imagem de alguém, que acaba prejudicando alguém. Toda pessoa que usa de má fé para com o próximo, Deus não se agrada da atitude dela. E o que eu quero chamar a sua atenção nesse vídeo? Todos nós, todos, cristãos e não cristãos, nós estamos sujeitos a isso. Sujeitos a cometer esses erros e outros mais. Então, qual o conselho que eu lhe dou, biblicamente? Aqui no livro de 2 Coríntios 13, versículo 5, diz assim, ó, examinai-vos a vós mesmos, ou seja, façam autoexame, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Quando você vai ao médico, antes de fazer qualquer tratamento, ele pede os exames, para ele descobrir o que está causando aquela dor, o que está causando aquela inflamação, o que está causando aquela infecção, para ele vir com antibiótico e tratar a doença com o antídoto certo. Com o antídoto certo. Então, quando você faz esse exame, isso não pode ser uma vez no ano, tem que ser diário. Você vai analisar, por exemplo, desses 7 coisas que Deus odeia no homem. Pô, peraí, eu estou praticando, eu estou falando mal de alguém, eu estou sendo uma pessoa fofoqueira. Então, vendo que você está cometendo esse erro, se você está na fé ou quer estar na fé, que é na presença de Deus, você vai mudar o hábito, mudar a atitude, mudar o comportamento, porque o papel do ser humano é agradar a Deus. Deus te criou para isso. Deus permitiu que você viesse ao mundo para isso, para agradar a Ele. E se você agradar a Deus, Ele vai satisfazer, como está escrito, os desejos do teu coração. Ele vai realizar os seus sonhos. Então, fica essa dica. Faça sempre um exame, medite na palavra, ore. E se você sozinho não está tendo forças para abandonar certos comportamentos, pede ajuda a Deus. Fala para Deus, meu Deus, me ensina a ser. Se você é aquela pessoa altiva, orgulhosa, prepotente, soberba, fala para Deus, Deus, me ensina a ser uma pessoa humilde. Fala para Ele assim, Deus, está escrito que dos humildes é o reino dos céus, e eu quero ser salvo, eu quero ser salvo. Duvido que Deus não vai te ajudar. Amém? Eu tenho certeza disso. Deus abençoe você, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Tchau, tchau.